Mas por que aquela grana enorme que você está ganhando lá? Porque é bem gerenciado o campeonato, os caras põem na grana. E aqui você não ganha essa grana. E, pô, isso não era uma coisa esquisita? Eu fico olhando assim, por exemplo, jogadores ingleses e alemão, eles não... poucos saem do seu país, né? São bem poucos, né? Pois é. O próprio italiano mesmo, são poucos que saem pela renda que tem, eles conseguem fazer a sua vida dentro do seu país mesmo. Você tira a dedo do jogador alemão que joga fora do país ou jogador em... Imagina vir um alemão aqui jogando. Mas a gente brasileiro, eu joguei durante a minha carreira 6 a 7 anos na Europa, né? Os caras falam, é bom contratar brasileiro e africano, né? Mas os caras, quando chega no inverno, não conta com ele. Eles são bons só no verão. Então é um mercado mais barato, né? E às vezes você fica aqui, eu vi exemplos do próprio São Paulo, que é um clube que se gasta muito na divisão de base, mas que vende melhor que o Corinthians. O Corinthians sobe mais atletas na divisão de base do que o São Paulo. Eu vi uma época com o Dodô, quando eu cheguei aqui em 98 no Corinthians, o Dodô, São Paulo pedia 20 milhões, 25 milhões pelo Dodô. Não vendeu, acabou indo de graça pro Santos. Então, quando você acha esse dinheiro, o Gil jogava comigo no Corinthians, o Barcelona mandou 8 milhões de euros. Daqui a pouco passou 3 meses, não começou a jogar, vem pancada de imprensa, vem pancada de torcedor, e aí saiu de graça pro Japão por 200 mil reais. 200 mil reais. Então, aí, eu acho que o jogador brasileiro é bom pro atleta que faz seu pé de meia, mas é difícil segurar todo mundo aqui no país. Pois é, mas essa mentalidade, isso reflete na organização da Copa do Mundo, Nazi? Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, só para voltar num assunto. A gente está falando muito sobre a CBF, a gente tem que esquecer que a base da CBF são as federações. Então, se a gente tem que pensar em mudar o controle geral do futebol brasileiro... Está todo mundo interligado, né? Mas são as federações. As federações. Porque, por exemplo, o doutor Morálio Cunha, o que a federação, por exemplo, no caso paulista, ela arrecada quanto da renda dos clubes e o que ela devolve para os clubes? Bom, eu acho que ela arrecada bastante na sua cota, ela mantém as divisões todas do futebol paulista, porque a gente pensa só na primeira divisão, mas tem Série A1, A2, A3, Série B, então o B1, agora tudo B. Há inúmeros clubes, sei lá, 200 clubes jogando futebol, que são, eu diria que são funcionários de salário mínimo do futebol brasileiro, mas existem. Ela tem um gerenciamento de todo esse futebol. A gente só vê o futebol da primeira série, da primeira divisão. Mas, evidentemente, ela recebe muito mais do que ela oferece. Isso não tem a menor dúvida. As federações são cartórios, nada mais do que cartórios, que arrecadam profundamente vendendo patrocínios de campeonatos, as placas de campo, enfim. Os próprios clubes poderiam fazer, né? Claro que poderiam fazer. Os processos, mas o processo é federativo. Você tem que ser ligado à federação. A FIFA também é responsável por isso, que ela só reconhece a confederação. Ela não reconhece uma liga. Também. Como? Reconhece as ligas também, Marco Aurélio. Mas no Brasil não há ligas. Não se permite que se faça ligas. E se fizer uma liga, a FIFA não reconhece. Então esse é o grande problema. A liga é prevista na Lei Pelé, Marco Aurélio. Mas não é reconhecida se a CBF não a reconhecer perante a FIFA. Então o jogador de uma liga ele poderá estar livre porque ele não é reconhecido pelo cartório CBF como um contrato de trabalho. Então é uma certa subserviência dos clubes. Claro que há. Claro que há. Uma certa nítica subserviência. Claro que há. Inclusive essa questão. Mas o poder político é isso. Sim, mas a subserviência. Eu sou político hoje, vereador, mas qual é o limite que você tem para escolher o seu candidato a presidente? São dois, praticamente impostos por uma situação de partidos, de lideranças, e se escolhe lá 3 ou 4. Será que você não teria uma terceira, quarta, quinta via? A questão é que os clubes... É federativo. Os clubes, eles se submetem a isso em sua grande maioria, por uma série de razões. Todos nós. E a CBF, ela não faz isso que deveria fazer com as divisões de futebol brasileiro. Nós temos a Série A, B, a C e a D. Tivemos um impasse agora por questões econômicas para a viabilização da Série B, inclusive com relação a direitos de televisão. A Série C e a Série D, essas estão abandonadas pela CBF. A CBF só cuida da seleção brasileira. Exato, só cuida da seleção. E arrecada toda essa fortuna que ela o deputado não tem acabou de vocação citar. pro resto. E o mais interessante, né, não precisa manter elenco, né? Porque a CBF não tem elenco. Ela convoca os jogadores. Quem paga é o clube. E quem paga é o clube. Seja o clube da Itália, se ele se machucar, do Azerbaijão, ou o clube de São Paulo. E que se machucar é o clube que trata. Eu acho que esse modelo é absurdo. É o que há. Eu não estou aqui criticando a CBF sendo contra ou a favor, mas é um regime autoritário.
proprietário. Ou seja, eu vou na sua casa, eu pego o seu carro e falo, vou usar no fim de semana. Te devolvo sem gasolina, batido e você conserta. E olha, e agradeça que eu peguei o seu carro esse fim de semana. Ganha dinheiro com ele. Exatamente. Então, se você reclamar, eu não pego mais o seu carro e te elimino do bairro. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Quero aproveitar a presença do Vampeta para comentar um assunto que nós estamos falando dos problemas do futebol brasileiro. O presidente Lula, agora, semana passada, ele está mandando uma medida provisória para o Congresso Nacional para estabelecer um prêmio de R$100 mil para todos os ex-craques da seleção de 58, 62 e 70. E mais uma aposentadoria de 3.400 por mês. Quem vai pagar isso vai ser o contribuinte brasileiro. Mas que generoso que é o presidente. Olha só, a CBF, enquanto isso, fez mais um contrato que deu nessa receita que eu acabei de dizer, 250 milhões por ano. Além disso, 1% de todas as transferências vão para um fundo de aposentadoria dos atletas profissionais. Ou seja, quem deveria cuidar dos ex-jogadores de seleção, ou é a CBF, ou essa. Eu joguei 5 anos na Holanda, no PSV. Eu sou aposentado, eu recebo todo mês no PSV. Do PSV. 50% do meu salário é depositado de um fundo de pensão. E aqui do Brasil, da CBF? Aqui eu tive que juntar o meu e seja o que Deus quiser. E eu vou aproveitar para falar isso pela primeira vez publicamente. Nós, São Paulo, estamos estudando fazer um Instituto São Paulo Futebol Clube, que vai desonerar o clube daqueles atletas que, por uma razão ou outra, não estão bem situados, que o presidente não pode, com a caneta, escolher ajudar este ou aquele. Então nós vamos tentar, e eu estou fazendo isso, o Instituto São Paulo Futebol Clube, para que a gente possa gerir esse fundo e, junto com ex-atletas, e poder colaborar com aqueles que trabalharam e honraram a camisa do São Paulo durante muitos anos e hoje tem sentido. Quem arrecada, quem ganha dinheiro são os clubes, são as federações. Agora, o governo dá uma aposentadoria. Ele abriu um precedente muito grande para todos os atletas que E os outros atletas de outros esportes. Você acha que lá na frente também, se Deus permitir, né, eu chegar lá, quem vai vou querer também.